no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Vamos ler o verso de número 25. Mateus 6, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Amém. Glória a Deus por esse versículo tão abençoado da palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida esta noite. Cremos, ó Deus, na tua palavra. Cremos na revelação da tua palavra. Cremos, Senhor, na possibilidade da gente extrair vida da tua palavra, alimento para a nossa alma. Ó Deus, abençoe a cada irmão, a cada pessoa que ouve esta mensagem esta noite e que vai ouvir talvez algum outro dia. Que esta palavra possa encontrar, Senhor, abrigo nos corações, que ela possa encontrar um solo fértil, para que ela possa germinar, produzir frutos para a glória do Senhor. Fala conosco, ó Deus, na reflexão da tua palavra. Dá-nos direção do teu Espírito. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero falar hoje sobre um tema que sempre se faz presente no dia a dia. Eu quero falar sobre as preocupações da vida. Já falei algumas vezes sobre esta temática, mas eu acho que ela é sempre muito atual. Fica uma pergunta para nós: quem não tem nenhuma preocupação no dia a dia? Quem consegue viver livre de preocupações? Quem consegue viver sem ter nenhum tipo de preocupação no dia a dia? Parece que a preocupação é algo inerente a todos nós. Nós estamos no momento de eleições, muitas pessoas estão preocupadas, alguns às vezes nem vêm à reunião da igreja, de tão preocupados que estão, acompanhando em casa. Parece que a preocupação é algo que nos acompanha sempre. E justamente por isso, eu quero vos dizer essa noite, com todo o temor do Senhor, nós estamos errados diante de Deus quando nos preocupamos. Nós erramos, para não dizer nós pecamos diante de Deus quando vivemos preocupados. Então eu gostaria de traçar alguns
pontos esta noite, traçar algumas ideias sobre o porquê a preocupação, quando se instala em nós, porque ela nos torna errados diante de Deus. E depois, no final, a gente observar o que poderíamos ou o que deveríamos fazer para lidar com as preocupações. Não basta saber que a preocupação nos torna errados diante de Deus, nós precisamos saber lidar com as preocupações. Então, por que a preocupação, quando se instala em nós, nos torna errados diante de Deus? Primeiro, ela nos torna errados porque a preocupação, quer queira ou não, é sinônimo de falta de fé. Quem está com a fé ativa, quem está cheio de fé, não está preocupado. A preocupação é um sinônimo de falta de fé. Isso pode parecer muito óbvio, e realmente é. Mas quando eu sou acometido pela preocupação, e ela vai tomando conta de mim, isso é sinal de que a minha fé está esmorecendo. Jesus nos ordenou: não se preocupem com as próprias vidas. A vida de uma pessoa é aquilo que ela tem como mais importante para si mesma. Se você tiver tudo, mas não tiver vida, não vale nada. Se você tiver muitos filhos, mas não tiver vida para cuidar dos seus filhos, Jesus disse: não se preocupem com as suas próprias vidas. E isso não é uma opção, não é um optativo, não é um desejo de Jesus. Isto é uma ordem de Jesus para nós. Não se preocupem com as suas próprias vidas, é um imperativo. E no verso 32 ele vai dizer: o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas as coisas que vocês precisam para viver. Então, Deus sabe. E Deus não está distraído com respeito ao que eu necessito. Deus sabe. E Ele sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa para viver. Talvez a gente ache que a gente precisa de muito mais do que realmente a gente precisa. E talvez quando a gente se enche de desejos por muito mais do que aquilo que a gente precisa para viver, a gente acaba se preocupando por causa dos nossos desejos, que nem sempre são satisfeitos. E às vezes a gente ora e diz: mas Deus não atendeu o meu desejo. Mas fica a pergunta: será que o meu desejo é algo que eu preciso para viver? Ou será que eu estou desejando e me tornando um ser cada vez mais desejante, que vai além do que eu preciso para viver? Quando eu começo a ceder à preocupação, eu estou perdendo a fé de que Deus cuida de mim, de que Deus sabe do que eu preciso. Quando a gente perde o sono, pensando: quem será que vai ser o presidente da República, que vai ser eleito, como é que vai ser a nossa vida? De alguma forma a gente está esquecendo que Deus cuida de nós. É claro que a gente deve exercer a nossa cidadania, votar naquele candidato que a gente acha que é o melhor para governar a nossa nação.
Mas 4 anos se passam, candidatos vêm, candidatos vão, presidentes são eleitos, reeleitos ou não reeleitos, passam pela vida. E Deus é maior que qualquer presidente da República, Deus é maior que qualquer rei, Deus é maior que qualquer autoridade. Deus cuida de nós. Quem cuida de nós não é o presidente da República, quem cuida de nós não é rei, quem cuida de nós não é alguém deste mundo, quem cuida de nós é Deus. Via de regra, os homens que se elegem se preocupam em cuidar de si mesmos e dos seus próprios interesses. Então, essa noite, talvez algumas pessoas que aqui me ouvem podem estar preocupadas com as coisas das suas vidas. Talvez você esteja preocupado com o que você vai comprar ou o que você deseja comprar. Talvez esteja preocupado com o que você vai comer. Talvez esteja preocupado com o que você vai vestir. Talvez esteja preocupado com outras questões, com seus filhos, com seus netos, com a sua saúde, com a saúde dos seus queridos. Mas eu quero te dizer esta noite com toda a convicção, Deus sabe do que você necessita. Deus sabe e Deus cuida de você. Por isso, a ordem de Jesus é muito clara: não vos preocupeis. A preocupação é uma ocupação de antemão. A gente se ocupa de coisas de antemão que não deveria nos ocupar, o coração, a mente e a vida. Deus sabe da sua necessidade. Vocês me conhecem, eu não sou um pregador que vai dizer para vocês que aquilo que você deseja Deus vai te dar, porque não é verdade. Pode até ser que alguma coisa que você deseja, Deus vai te dar, se estiver no plano de Deus e se isso for necessário para Deus realizar o plano com você e através de você. Mas por outro lado, saiba que Deus cuida de você. Deus cuida. E Deus não vai deixar faltar a você aquilo que você precisa para viver. Eu gosto de plantar algumas coisinhas em casa de vez em quando, e estive lá, e alguém me deu um lírio. Ele disse: planta esse lírio lá. E eu estava chovendo, parou de chover, eu disse: eu vou plantar. E eu plantei o lírio. E engraçado que quando eu plantei o lírio, coloquei lá na frente, um outro dia eu saí para olhar o lírio, e veio ao meu coração: olhai para os lírios do campo, que não semeiam, nem ajuntam em celeiros, e nem mesmo Salomão se vestiu como um deles em toda a sua glória. Claro que eu estou misturando aqui os lírios com os passarinhos, mas é só para você entender, quando Jesus fala dos lírios do campo, ele está dizendo que nós devemos ficar tranquilos, porque Deus veste a erva, que hoje está viva e amanhã já murcha e cai e morre. E eu vi esse lírio que eu plantei na casa de uma pessoa, ela disse assim: ele só dá uma vez por ano. E era tão lindo, tão perfeito, parecia que era desenhado à mão, pintado à mão. Mas é uma vez por ano. Deus veste a erva, que uma vez por ano nasce, fica alguns dias murcha e morre. Deus não vai cuidar de mim e de você, que temos o sopro divino, o Espírito de Deus dentro de nós. A preocupação nos coloca errados diante de Deus, porque é sinônimo de falta de fé. A preocupação também nos condiciona a errar em relação a Deus, porque ela sufoca a palavra de Deus em nós. As preocupações sufocam a palavra de Deus no nosso coração.
Jesus disse isso claramente na parábola da semente em Mateus capítulo 13. Jesus disse que a preocupação desta vida são espinhos que crescem e sufocam a planta. A palavra de Deus é como uma semente que cai em nossos corações. Todas as vezes que você lê a Bíblia, todas as vezes que você ouve a palavra, todas as vezes que você ouve uma mensagem da palavra, o seu coração é como uma terra que está recebendo a semente. Então a semente é a palavra de Deus que cai em nossos corações, e essa semente deve germinar, ela deve desenvolver e ela deve produzir frutos para a glória de Deus. Mas quando a gente cede espaço às preocupações da vida, então Jesus disse que são essas preocupações que são representadas por espinhos na parábola, que elas vão sufocar a palavra de Deus que estaria desenvolvendo em nós. Então, quando a preocupação vem, a palavra que você ouviu, que você leu, que você meditou, essa palavra vai perdendo espaço na sua vida e a semente ou a planta da palavra vai sendo sufocada. Porque a palavra de Deus não habita no mesmo espaço em que as preocupações. Quando as preocupações chegam, ela vai sufocar a palavra. Então, se tem algo que pode sufocar a mensagem que você recebe hoje, essa noite, são as preocupações que não vão deixar essa mensagem frutificar amanhã. Se você recebe essa mensagem hoje, mas sai daqui e quando chega em casa já deu lugar às preocupações, então esta mensagem que você acabou de receber, ela vai sendo sufocada e na segunda, na terça, na quarta-feira ela vai morrer e ela não vai produzir frutos. Eu fico pensando, por que será que tem pessoas que ouvem, mas nunca dão frutos, nunca mudam? Em muitos casos, é porque as preocupações chegam e sufocam aquilo que ela ouviu. Por isso, a preocupação nos coloca errados diante de Deus. Mas por que as preocupações nos condicionam a viver errados diante de Deus? Não só porque é sinônimo de falta de fé, não só porque sufoca a palavra em nós, mas também as preocupações impedem a nossa entrega total ao Senhor. O salmista diz no Salmo 37, verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega o seu caminho. O caminho fala da sua vida. O caminho fala da sua história. O caminho fala do seu ser. O caminho fala da sua movimentação, das suas ações e reações. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai agir. Para que você possa ter vida plena em Deus. Você só consegue chegar na vida plena se você entregar tudo. Entregar-se completamente a Deus. Entregar a sua mente, entregar o seu coração, entregar os seus olhos, suas mãos, seus braços, suas pernas, entregar o seu corpo, entregar o seu futuro, entregar seus projetos, entregar o seu passado, entregar a sua família, entregar sua casa, entregar seu trabalho, entregar suas finanças, entregar seus objetivos, entregar todos os seus anseios, entregar todo o seu coração, tudo aquilo que está em você é de você e por você. Isso é um exercício maravilhoso, mas não é fácil.
Há uma grande dificuldade, eu creio, de nos entregarmos plenamente. Geralmente a gente se entrega, mas não entrega. A gente entrega, mas não entrega. A gente entrega, mas quando começa, parece que não está muito bem as coisas, a gente pega de volta. As crianças agora estão com as figurinhas da Copa. E eu me lembro que o Miguel disse para mim, pai, eles ficam batendo figurinhas na escola para ganhar figurinhas uns dos outros. E tinha um menininho pequeno e disse, foi bater figurinha comigo. E ele disse para o menino, você tem certeza que você vai colocar essa figurinha? Vou, mas se você bater e perder a figurinha, você não vai ficar chorando depois. E o menino disse, não, certeza. Colocou a figurinha, eles foram bater, o Miguel ganhou a figurinha dele. Quando o Miguel ganhou, ele começou a chorar. Porque a gente entrega, mas não entrega. A gente entrega, mas quer de volta. Eu disse, ele, o que você fez? Devolveu a figurinha, né? Devolvi, pai. Amém. Exerça a misericórdia. Exerça a misericórdia. Que a gente entrega, mas não entrega. A gente entrega a figurinha da nossa vida. Mas quando parece que não vai para o campo onde a gente queria, me dá de volta aqui. Entrega totalmente o seu caminho ao Senhor. Às vezes as pessoas entregam meia parte e deixam a meia guardada como reserva. Quando você se preocupa, você não consegue entregar. Porque quando você se preocupa, a preocupação impede a sua entrega completa. A preocupação é pecado porque ela impede que eu me entregue totalmente ao Senhor. Você já se entregou totalmente? Você já se entregou? Você já fez aquela oração assim, Senhor, sou teu. Senhor, se eu tiver que ficar solteiro, fico solteiro. Se eu tiver que ficar casado, fico casado. Se eu tiver que ficar com filhos, fico com filhos. Se eu tiver que ficar sem filhos, fico sem filhos. Se eu tiver que ficar com saúde, fico com saúde. Se eu tiver que morrer, que eu morra. Mas eu me entrego totalmente. Se for para eu viver mais 10 anos, que eu viva mais 10 anos. Se for para viver mais um, que eu viva mais um. Se for para morrer hoje, que eu morra hoje. Se for para eu viver mais 100 anos, que eu viva mais 100. Mas eu estou entregue em tuas mãos. Se for para eu continuar trabalhando, que seja. Se for para eu perder meu emprego, eu entrego a minha vida. Se for para eu comer do bom e do melhor todos os dias, mas se for para eu comer racionadamente, se eu não conseguir comer aquilo que eu gostaria de comer, se eu tiver que comer menos do que eu gostaria, não importa, eu estou completamente entregue. Se for para andar de carro, eu ando. Se for para andar a pé, eu ando. Eu estou entregue em tuas mãos. Será que a gente consegue fazer essa oração? Entrega tudo. Entrega o teu caminho. Quando você não entrega, você não consegue viver plenamente a vida com gozo e alegria de Deus. Se você entregar, você vai conseguir atingir a vida plena de gozo e alegria no Senhor. Se você não entrega, você não consegue. Não consegue atingir. Por que as preocupações desagradam a Deus? Porque a preocupação nos iguala aos ímpios que não conhecem ao Senhor. É isso que Jesus diz no verso 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Quando eu vivo preocupado, eu me igualo aos ímpios que não conhecem a Deus e que precisam correr atrás das coisas o tempo todo para garantir a vida e o sustento. Jesus diz, não vos preocupeis. São os ímpios que correm atrás dessas coisas. Quando eu me preocupo,
eu acabo me tornando igual aos ímpios, na atitude que eu tenho para com a vida. E o cristão é santo, é separado, é diversificado, é diferente do ímpio. A Bíblia diz, então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Como seres humanos, somos todos iguais. Mas espiritualmente, alguns foram transformados em filhos de Deus e outros continuam ímpios. Então o cristão não pode ter o mesmo pensamento do ímpio. O cristão não pode ter o mesmo palavreado do ímpio. O cristão não pode ter a mesma prática do ímpio. O cristão não pode ter a mesma esperança do ímpio. O cristão não pode ter o mesmo desejo, a mesma busca do ímpio. Não pode. O objetivo de vida do cristão é um, do ímpio é outro. A forma de se comportar do cristão é uma, do ímpio é outra. A mente do ímpio é uma, do cristão é outra. Nós não podemos, não nos guiamos pelos parâmetros da impiedade deste mundo. Então, quando o cristão se preocupa e corre atrás destas coisas loucamente, preocupado, ele está se igualando ao ímpio. É por isso que a preocupação é pecado. Jesus deixou muito claro, são os pagãos e não vocês que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam das coisas. Então, a preocupação desagrada a Deus. E por que a preocupação desagrada a Deus? Porque a preocupação é falta de fé. Porque a preocupação sufoca a palavra de Deus em mim. Porque a preocupação impede a minha entrega total ao Senhor. Porque a preocupação me iguala ao ímpio, por isso desagrada a Deus. E por isso Jesus dá-nos uma ordem, é um imperativo, não vos preocupeis com coisa alguma. Mas às vezes a preocupação vem, não vem? Então, como lidar com as preocupações? Se Jesus me dá uma ordem para eu não me preocupar, e por outro lado, muitas vezes eu acabo transgredindo essa ordem de Cristo e me preocupo, agora vem uma questão, eu preciso me adequar à ordem de Cristo. Então, como me livrar das preocupações? E eu vou dar apenas alguns conselhos úteis esta noite, que eu espero que ajude a todos nós. Primeiro, como me livrar das preocupações? Preciso compreender a inutilidade da preocupação. É inútil você se preocupar. É inútil você se preocupar quem vai vencer as eleições, porque quem vai vencer, vai vencer. E se você perder a noite de sono preocupado, isso não vai alterar em nada as eleições no seu país. É inútil você preocupar-se quando está passando por uma dificuldade, porque a tua preocupação não vai resolver a dificuldade. Jesus disse que por mais que nos preocupamos, nós não podemos mudar nada em relação, por exemplo, ao tempo da nossa vida, que é o mais precioso aqui nessa terra. Mateus capítulo 6, verso 27, Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Tem gente que fica preocupada, será que eu vou morrer hoje? Será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou morrer o mês que vem, o ano que vem? Daqui a quantos anos ainda eu tenho de vida? Eu vou dizer uma coisa para você, não se preocupe, porque você não vai, com a sua preocupação, acrescentar nenhum minuto que seja a sua vida, você não vai. Se você for morrer esta noite, preocupado ou não preocupado, você vai morrer do mesmo jeito. Se você for durar mais 30 anos nesta terra, preocupado ou não preocupado, você vai durar os 30 anos. Jesus disse, não adianta você se preocupar que você não vai conseguir estender um minuto que seja da sua vida. Então descanse no Senhor. Se você for viver mais 20 anos desta terra, viva bem os 20 anos para Deus, descansando nele, que na hora que Deus chamar a tua vida, você vai e vai com alegria para a glória do Senhor. É inútil a preocupação. Ela não resolve o problema, nós sabemos disso, mas como é difícil não se preocupar. É inútil passar a noite em claro, não vai resolver. Tem coisas que não adianta. A gente não tem o controle. Nós aqui em Prudente não temos o controle sobre as eleições. Assim como nós não temos o controle sobre a nossa vida. Nós não temos o controle se amanhã estaremos vivos ou não. Não temos. Nós não temos o controle se nossos filhos estarão vivos ou não. Nós não temos esse controle. Nós não temos o controle se amanhã ou depois vai vir um impacto econômico mundial, vai vir um novo vírus que vai assolar o mundo. Nós não temos esse controle. Há coisas que fogem ao nosso controle. Aquilo que está sob nosso controle, pelo menos em parte, e que nós podemos fazer, vamos fazer. Mas aquilo que não está sob nosso controle, descansa no Senhor. Há uma inutilidade na preocupação muito grande. Entenda que ela é inútil. Como lidar com a preocupação? Segundo, saiba que Deus é Deus e Deus cuida de você. Mateus 6,30 é o verso em que eu citei para vocês. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Eu disse, vou ser um plantador de lírios agora. Vou começar a plantar lírios, porque Jesus mandou olhar para os lírios. E toda vez que eu olho para o lírio, eu tenho que lembrar disso aqui. E tenho que ensinar meus filhos. Está lindo esse lírio, pois é Deus que veste ele, amanhã já morreu. Se Deus cuida desse lírio, vai cuidar de cada um de nós. Descanse em paz. Faça a sua parte bem feita e descanse em paz. Porque Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã já é lançada no fogo. Muito mais vai vestir eu e você. Por isso, creia que Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Deus sabe do seu futuro. Deus sabe da sua dor. Deus sabe daquilo que está tirando o seu sono. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe. Deus sabe o que você quer fazer. Deus sabe. Descansa no Senhor. Ele cuida. Como livrar-se das preocupações? Ocupe-se com as coisas que realmente valem a pena. Ocupem-se com coisas que realmente valem a pena. Jesus disse a Marta em Lucas capítulo 10, verso 41 e verso 42. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma apenas é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria e Marta estavam recebendo Jesus em casa. E Marta estava muito preocupada com a qualidade da comida,
com a comida feita na hora certa, com a casa limpa, com as coisas ajeitadas no lugar, com não faltando nada, com tudo limpinho. Marta estava muito preocupada e Maria estava aos pés de Jesus, se ocupando da única coisa que deveria ocupar o seu coração, que é a palavra de Deus. Então, como se livrar das preocupações? Eu acho que a gente precisa aprender a se ocupar das coisas que realmente valem a pena. Talvez a maioria das pessoas passa o tempo todo se ocupando de coisas que não valem a pena. Se ocupando de fofocas, se ocupando de noticiários, se ocupando de coisas que só trazem mais amargor e preocupações para a vida. Procura encher o teu tempo com coisas que valem a pena, ao invés de ficar o dia inteiro verificando lá no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou qualquer outra rede social, ficar o dia inteiro verificando quem está viajando, quem foi passear em qual lugar, quem está tirando fotos com um sorriso, quem está almoçando em restaurante tal que eu nunca pude ir, quem está em tal lugar que eu nunca fui, quem visitou tal hotel, quem fez isso, quem fez... Em vez de se preocupar com isso, ocupe com a palavra de Deus. Comece a ler a palavra. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de riqueza. E eu vou te falar, não dá tempo, a nossa vida é muito curta para nós aprendermos tudo que a palavra tem para nos ensinar. Eu estava lendo o livro de Jó, na minha leitura devocional. E quando comecei a ler, estava orando ao Senhor para me dar entendimento da palavra. E me veio uma revelação do livro de Jó, que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. E que eu nunca vi em nenhum comentário bíblico. Me veio claramente a revelação. E eu comecei a ler Jó, e Jó são mais de 40 capítulos. Eu comecei a ler Jó e falei, meu Deus, que coisa magnífica, não é possível que eu nunca li, que eu nunca vi isso. Já li tantas vezes o livro de Jó na minha vida, eu nunca vi isso antes. Como isso pode estar aqui? Chamei a Carla, ela ficou deslumbrada com aquilo. Disse, agora eu quero escrever um comentário. Mas escrever um comentário de Jó com mais de 40 capítulos é um trabalho para 30 anos. Seja lá como for, não há tempo suficiente para se ocupar com as coisas maravilhosas de Deus. E a gente gasta tempo, muitas vezes, se ocupando com quinquilharias, com besteiras, com coisas que não levam nada a lugar nenhum, a não ser ao desespero. Enche o teu coração com as coisas de Deus. Se ocupe com as coisas do Senhor e a preocupação vai desaparecer. Amém, irmãos? Ocupe-se com o que realmente vale a pena. Dê uma varrida na sua agenda. Antes de dizer não tenho tempo para nada, pense, isso aqui vale realmente a pena? Esse momento da minha vida aqui vale realmente a pena? Se não valer, tira. Coloque outra coisa que vale a pena. Coloque outra coisa que vale a pena. Para se livrar das preocupações, precisamos nos ocupar com o que vale a pena. Quarto, como se livrar das preocupações? Aprenda a ser grato pelo que já tem. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Veja bem, este é um exercício muito importante para a vida cristã. Nós nascemos num ambiente de murmurações e reclamações. Há uma cultura popular, que é a cultura das reclamações. Vocês já viram isso? Vocês já perceberam isso? Aonde a gente vai, as pessoas estão reclamando. Se elas não estão reclamando da política, elas estão reclamando da economia.
Se elas não estão reclamando da economia, elas estão reclamando da saúde. Se elas não estão reclamando da saúde, elas estão reclamando da segurança. Aonde você vai, pessoas estão reclamando o tempo todo. As pessoas acordam reclamando e vão dormir reclamando. Se você percebe, às vezes dentro de casa é um ninho de reclamações. E é muito, muito, muito difícil tirar isso. É muito difícil. Você tem que lutar e lutar muito para conseguir não permitir que a reclamação aconteça. Dentro de casa. Os filhos pequenos, eles já acordam e daqui a pouco, se não tem uma coisa que gostaria na mesa na hora de comer, já começa a reclamação. Eu tenho tido dificuldades com isso. Tenho tido muitas dificuldades em casa para tentar ensinar isso. Acordar de manhã já agradecendo. É um exercício, é um exercício. É difícil acordar na segunda-feira agradecendo, porque ainda tem a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Até que na sexta é fácil acordar agradecendo. Graças a Deus, sextou, sexta-feira. Mas segundou, é difícil acordar agradecendo. Mas é um exercício que todos nós precisamos fazer. E quando você começar a fazer, o diabo vai falar no teu coração, falso. Você não está contente, mas está sendo falso nesse momento. Mas aqui nem manda eu estar contente, manda eu agradecer. Agradeça. Porque é segunda e você está vivo na segunda-feira, por exemplo. Você poderia estar no hospital internado na segunda-feira. Você poderia estar morrendo. Você poderia estar com uma enfermidade terminal. Você está vivo. Agradeça. Segunda-feira. Comece agradecendo. Quando a gente começa a reclamar, a preocupação toma conta. Porque a preocupação se alimenta da reclamação. E a reclamação dá espaço para a preocupação. Mas quando você desenvolve um espírito de gratidão, é diferente. Gratidão. Se você veio e a mensagem não foi como você gostaria que fosse, agradeça. Você está num lugar sério, onde pessoas sérias pregam a palavra de Deus para você. E tentam pregar de forma correta a palavra de Deus, sem nenhum interesse por detrás, que não seja levar você à maturidade espiritual e à vida com Deus. Esse é o único interesse desta igreja. Agradeça todos os dias. Se você tem um trabalho chato, vai agradecendo. Você pode procurar outro trabalho, mas agradeça a Deus, porque pelo menos você tem um trabalho. Se você tem um salário X, você pode galgar um salário melhor, mas pelo menos agradeça pelo que você já tem, porque muitos nem têm o que você tem. Se na segunda-feira a comida não é um banquete que você gostaria, agradeça, porque muita gente nem tem o que comer na segunda-feira. Você pelo menos tem alguma coisa para comer. Se o seu salário não dá no final do mês, agradeça, porque muita gente nem tem salário. Pelo menos você tem um salário que não dá, mas tem. Procura fazer dar de alguma forma, mas vá agradecendo. Então, o espírito da gratidão é algo que precisa invadir a nossa alma. Em tudo é uma ordem, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? A gente muitas vezes quer saber a vontade de Deus para a minha vida, quero saber a vontade de Deus. Então as pessoas têm uma ilusão de que a vontade de Deus, de repente, é que ela more lá em Nova York, em algum lugar assim. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? É expressa na Bíblia. A vontade de Deus é que você agradeça em tudo. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. Então, quando eu agradeço, eu estou fazendo a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? Não adianta eu orar, Senhor, o que o Senhor quer? Aqui já está. Eu quero que você agradeça, diz o Senhor. Em tudo dê graças. Pode ter outras vontades de Deus para a sua vida? Pode ter, claro. Mas se eu não consigo nem ao menos vivenciar a vontade expressa na Bíblia de Deus para mim, por que eu estou procurando outras vontades? Será que o Senhor quer que eu seja missionário lá na África, no Camboja? Ótimo, se Deus quiser, amém. Mas qual é a vontade expressa na palavra? Primeiro tem que viver a vontade expressa.
A vontade é que você aprenda a agradecer em tudo. A vontade de Deus é, quando alguém te falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Quando alguém te perseguir, dá a outra face. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Então, seja grato com aquilo que você já tem e a preocupação vai embora. E último lugar, como lidar com as preocupações? Procure encher o coração com a fé que vem da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Procure encher o coração com a fé. Não a fé na palavra. Traga a palavra de Deus para dentro de você. Medita na palavra. E a palavra vai produzir fé. A palavra vai mostrar para você a vontade de Deus. A palavra vai te mostrar o plano de Deus. A palavra vai mostrar para você a vitória de Deus. Então, deixe a palavra de Deus produzir a fé em seu coração. Porque falta de fé, preocupação. A fé manda a preocupação embora. Então, se algo que nós precisamos é encher o coração de fé. Mas para encher o coração de fé, eu preciso ler e meditar na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Para encher o coração de fé, eu preciso conversar, estar perto com pessoas que têm fé. Pessoas que acreditam, porque viver 24 horas do lado de pessoa que não tem fé alguma para nada, isso vai contagiar você a não ter fé. Mas quando você está perto de pessoas que têm fé, isso vai de alguma forma também ajudar você a acrescentar a tua fé. Quer ser cristão fiel, verdadeiro? Anda com crente. Anda perto de gente cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Eu não estou falando para você cortar relacionamento com ímpio. Eu não estou falando para você não ir lá evangelizar o ímpio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você andar com cristãos verdadeiros. Que possam levar Deus ao seu coração de alguma forma também. Quando a gente anda com um crente carnal, a gente fica carnal. Quando a gente anda com um crente desviado, a gente acaba desviando às vezes. Eu não estou falando de você ter contato, eu estou falando de você andar, caminhar, estar sempre com. Quando a gente vive com pessoas fracassadas na fé, gente carnal, que não fala de Deus, que não tem Jesus, isso leva a gente a esmorecer da fé, a esfriar. Mas quando você anda com gente cheia do Espírito Santo, isso vai levar você a ter uma vida diferente com Deus. Então é preciso escolher com quem a gente anda também. É preciso andar com gente cheia de Deus. Ficar só perto de gente fracassada espiritualmente, gente desviada, gente carnal, só fala besteira, isso vai levar a gente a esfriar da fé. Precisamos andar com crentes, com gente cheia do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus por ter andado com pessoas que mudaram a minha vida. Pastor José mudou a minha vida, com a vida dele, a forma com que ele agia. Eu andei muitos anos com o pastor José e aquilo transformou a minha realidade. Precisamos andar com gente cheia do Espírito Santo. Andei muito tempo com o Alejandro Rodrigues Gonzalez, que era um homem cheio do poder de Deus. E aquilo transformou a minha realidade pessoal. Precisamos andar perto de gente cheia do Espírito. Eu não estou falando para você não evangelizar, não estou falando para você não largar seus amigos do mundo para lá, não estou falando disso, eu estou falando para você andar com gente cheia do Espírito. Quanto mais você andar com gente cheia do Espírito, mais as preocupações vão sumir da sua vida. E a fé de Deus vai encher teu coração. E a graça de Deus vai te invadir. E você vai viver uma vida muito além de uma vida medíocre aqui nessa terra. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.
precisamos, de alguma forma, compreender a inutilidade da preocupação. Não vale a pena viver preocupado. É inútil, sabendo que Deus cuida de você, ocupando-se de coisas que realmente valem a pena, aprendendo a ser grato todos os dias. É um exercício, todos os dias é necessário. Todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, cultive a gratidão no coração. E de alguma forma, encha o teu coração com a fé da palavra. Vamos orar. Talvez alguns de vocês que me ouvem têm cedido a tantas preocupações da vida. Mas o Senhor nos diz esta noite para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. Jesus cuida de você. Deus conhece o teu coração, tua necessidade. Deus sabe de todas as coisas. Ele cuida. Descansa em Deus. Descanse. Não se preocupe com nada. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Deus, esta noite nós oramos ao Senhor. Oramos pedindo ao Senhor que venha com o teu Espírito, com a tua graça, com o teu poder, transformar a nossa vida. Abençoe essas pessoas que aqui estão, aqueles que não puderam vir. Ó Deus, talvez existam muitas pessoas extremamente preocupadas com a saúde, preocupadas com a vida, preocupadas com o que comer, beber, vestir, com o trabalho, com as dívidas, as contas, o dinheiro, preocupadas com a segurança, com a família, com o futuro, com o presente, com o passado. Ó Senhor amado, estenda as tuas mãos para livrar neste momento de toda a preocupação. Entra com o bálsamo do teu Espírito, para que haja, Senhor, alívio nos corações, para que haja, Senhor, transformação nas vidas. Que aprendamos a descansar no Senhor, que aprendamos a ocupar a nossa mente, o nosso coração com aquilo que realmente vale a pena. Que aprendamos a confiar que o Senhor cuida de nós. Que aprendamos, Senhor, a descansar na tua palavra poderosa, enchendo o nosso coração de fé. Que aprendamos a, de alguma forma, praticar, Senhor, todo momento, a gratidão. Graças te damos pela vida, graças te damos pela salvação, graças te damos pelo perdão dos nossos pecados, graças te damos pela proteção de cada dia, graças pelo alimento na mesa, graças pelo trabalho, graças, Senhor, pelos recursos financeiros, graças, Senhor, pelo cuidado, graças pela família, pela saúde, graças, Senhor, pelo futuro, pelo passado, pelo presente, graças, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, tu estás conosco a cada instante. Senhor Deus amado, abençoa o teu povo, que cada um seja cheio do teu Espírito. Ajuda-nos a andar com gente cheia do Espírito Santo. Ajuda-nos a andar com pessoas cheias do poder do teu Espírito. Livra-nos, Senhor, de andar com fracassos, com os carnais da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a ser cheios do poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor com alegria.